Eu quero ler no livro de Gênesis, onde eu lerei, no capítulo 2, verso 7, que diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E adiante diz mais o seguinte: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3 prossegue dizendo: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas é do fruto da árvore que está no meio do jardim é que Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Esse não tocareis já foi um acréscimo de Eva. Já está criando um peso ao mandamento. Deus só dissera: não comereis. Ela já acrescenta, parece que para disputar com a tentação, ela torna a coisa mais complicada. Não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: que é isso? É certo que não morrereis? É que Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E aí, só então, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês se tornarão deuses. Vocês transcenderão a natureza imediata. Deixarão de ser parte desse todo, serão superiores ao que foi criado, ganharão o entendimento dos deuses. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, até então ela não tinha nem prestado atenção na árvore, agora, com esse estímulo, ela olha e aprecia. Quando o absoluto foi relativizado, ela aprecia, e a apreciação vai se tornando crescente dentro dela. Ela vai vendo que a árvore era boa para comer. A cara da fruta era uma delícia. Era agradável aos olhos, carnuda e desejável. E, portanto, era uma árvore que estimulava dentro do ser tudo o que se relacionasse ao que se prometia que dela se obteria, porque anteriormente ela já é olhada de uma maneira boa para comer, agradável aos olhos, e se torna naturalmente desejável para dar entendimento. Se é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela é gostosa, é fácil de alcançar, e ela me emancipa, me dá essa superioridade sobre a naturalidade da criação, me põe acima do natural, acima da natureza, então eu vou tomar do fruto. E foi o que ela fez: tomou-lhe do fruto e comeu, e o deu ao seu marido, e ele comeu. E abriram-se-lhes os olhos, e viram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, e iniciaram o seu processo de fuga de Deus, de vergonha de ser, e de tantas outras coisas que caracterizam a nossa existência por inteiro. Mas a pergunta continua: por quê? Por que que é gostoso? Porque o que o Gênesis está dizendo foi a interpretação de Eva. Ela estava no paraíso das delícias. Tudo era gostoso.
Mas por que que no meio de tantas alternativas, totalmente livres de prazer, de alegria, de vida, ela foi ficando fechada no único elemento que estava vetado, que estava proibido? Com uma afirmação simples: comam livremente de tudo. Aquilo ali, todavia, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não vai emancipar vocês, vai gerar um estado paradoxal de morte na consciência e na inteligência de vocês. Não comam. Aí vem as relativizações. Não, não é bem assim. Ele não quer concorrência. Não pensem assim. Olha eu aqui. A vida é muito maior. Você não precisa fazer parte da rotina natural da criação. Você pode inventar e intervir na criação. Você vai saber o que é melhor para você. Vai também saber o que é melhor para os outros. Vai também saber o que é melhor para os bichos. Vai também pensar que sabe o que é melhor para as árvores, para o meio ambiente, para a criação toda. Você vai ser dono de tudo. Vai deixar de ser um mordomo que tem que prestar contas e vai passar a ser superior à divindade planetária. E aí a coisa se tornou poderosa e o fluxo foi seguido, porque o que antes não era nem tão observado, agora com toda essa pressão, aquilo que fora proibido se tornou irresistivelmente desejável pelo estímulo que diz: você não aprende quem você é se você não entrar nos ambientes das proibições. E aí instala-se dentro da gente aquilo que em nós desde então só cresceu, 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 imensa e interminavelmente até aqui. Primeiro, é essa falsa realidade de individuação. Todos nós fomos chamados na vida para fazermos um processo de individuação. Por isso é que mesmo antes dessa ocorrência do pecado, o processo da individuação como psicologia saudável para a criatura humana já estava estabelecido por Deus quando disse: por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Está estabelecido o processo da individuação. O homem se separa do pai e da mãe para desenvolver sua individualidade, sua consciência madura, adulta, e escolhe livremente uma mulher que o escolhe e o aceita livremente. Ambos deixam os seus projetos antes coletivos e se individuam, cada um deles em si próprio, e fazem o processo de fusão conjugal, que é o processo que provavelmente mais acelere a consciência de quem sou eu em relação ao outro, quando eu sou forçado no amor e no convívio a me discernir do outro, a discernir o outro para poder me fazer um com ele. Só consegue fazer isso quem se conheceu bem e com o outro que a si mesmo se percebeu. Aí eles se fundem e andam como uma só carne. Antes de haver tentação, a individuação estava estabelecida como um projeto divino para a saúde humana. Aí vem a serpente e diz: olha, tem uma outra individuação. Não é de pai e de mãe, é de Deus. Não basta a gente se separar de pai e mãe. Não basta a gente ter casa, vida. Não basta a gente aprender e desenvolver a nossa autodeterminação. Não basta a gente amadurecer. Tem muito mais. Vocês têm que aprender uma individuação que é mais do que uma individuação em relação ao pai, à mãe, às figuras parentais. Vocês vão aprender uma individuação que é individuação em relação a Deus. Assim como deixa o homem pai e mãe, deixa o homem Deus. E se une aos seus desejos e escolhas e se torna uma divindade.
E aí, a falsa individuação arrombou a noção primal de individuação, e esse surto de uma individuação que me deixe um indivíduo alienado de Deus, é onde a minha individuação não acontece como crescimento do amor de Deus, mas como um experimento de determinação envenetada do capricho em qualquer que seja a direção do meu desejo, pulsão ou cobiça. E ao invés de fazer-se a individuação assim, dilui-se o indivíduo desse modo, porque a verdadeira individuação só acontece pelo autoconhecimento que se desenvolve na presença de Deus e do próximo, numa troca que nasce do amor de Deus que me engravida e que de mim engravida o meu próximo, e na relação com ele, o ciclo dessa comunhão gera autoconhecimento, percepção de quem ele é, e o amor que me faz respeitar quem ele é, e o amor que nele me faz respeitar quem eu sou, e assim eu cresço em quem eu sou, ele cresce em quem ele é, e eu me adapto a quem ele é, ele se adapta a quem eu sou. Nenhum de nós perde as suas individuações, mas nós juntos em amor fazemos uma só carne. Essa individuação só é possível no amor de Deus. A falsa individuação gerou a calamidade que está aí. Gerou individualismo, não individuação. A individuação acontece num processo de compartilhamento, comunhão, caminhando junto com o meu igual na presença de Deus. Eu vou aprendendo quem eu sou, quem Ele é, e nós nos harmonizamos. O individualismo diz: ninguém mais existe, só eu existo, e só eu existo porque eu decidi viver também alienado até de Deus. Quem manda aqui sou eu. E isso tem que ser justificado. Uma ruptura dessa profundidade a gente tem que fazer valer. O fruto tem que ser gostoso, a gente tem que fazê-lo ficar melhor do que ele é. A gente tem que dizer que vale a pena morrer. Outro processo que se instala aí, nesse momento, é a da síndrome de onipotência. Porque olha que o homem tinha recebido um poder de graça para ser um mordomo de uma soberania harmônica com toda a criação. Aí, de repente, nessa hora, Deus sereis, como Deus sereis, vocês podem se separar até da paternidade divina, vocês vão ficar sabendo de tudo, podendo intervir em tudo, e essa síndrome de onipotência vai crescendo, vai crescendo. E o primeiro ato da síndrome de onipotência foi estender a mão e pegar do fruto que não se podia. Que não se deveria, mas se poderia. Quando Eva disse, nem sequer toqueis nele, ela sabia que ela alcançava o fruto. Ela alcançava. Ela tinha tecnologia para fazer. Por isso, tudo que o homem consegue fazer, ele acaba fazendo, por mais que ele saiba que não deva. A compulsão do fazer é muito mais poderosa do que a consciência do mal que aquilo pode realizar. Desde que aquilo seja algo completamente novo e que na ânsia de experimentar eu diga, eu corro todos os riscos, mas eu vou saber como é. Instala-se em nós essa ideia de que a gente pode tudo. E nós nos tornamos onipotentes. E se a gente não pode parar a chuva, se a gente não pode parar o sol, a gente pelo menos diz, a gente pode fazer na nossa vida o que a gente quiser. A gente pode matar, roubar, destruir, construir, pode fazer o que quiser. Essa é a nossa potência, que precisa ser feita valer. Já que a gente rompeu com essa consciência e disse, nós nos tornamos para nós mesmos o que Deus seria para nós, agora a gente tem que fazer isso valer. Isso que foi o elemento, esses que sejam os elementos que façam a gente tomar essas decisões em relação a Deus, e a gente as toma toda hora, todo dia, a gente tem que fazê-los valerem a pena, essas coisas, pelas quais a gente fez essa cisão, essa ruptura, essa alienação.
Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Ainda que seja horrível, tem que valer a pena. Tem que ficar gostoso. Aí vem um terceiro elemento. O elemento é justamente esse, de que nós não poderíamos ter feito o que fizemos, mas fizemos, sem que nos auto-enganemos todos os dias, dizendo que a transgressão é o portal do experimento, das sensações, dos prazeres, das delícias, dos conhecimentos mais imensuráveis, ainda que no final você caia de cabeça na ponta da espada. É isso que dizemos para nós mesmos, é assim que a gente existe. É por isso que nós temos essa relação tão ambígua com tudo que faz mal e que é gostoso, porque entrou em nós um software suicida daí em diante. Nós todos somos suicidas. Todos. Não temos a coragem de dar um tiro na cabeça, de tomar veneno. Não temos a coragem do suicídio rápido. Mas entregarmos-nos ao suicídio gradativo, todos nós nos entregamos. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fumar um cigarro na minha vida. Com 12 anos de idade, um cigarro Continental sem filtro, na esquina da rua Justina Bulhões com Casimiro de Abreu, no Ingá, em Niterói. Aí me deram aquele Continental sem filtro. Eu acendi, soprei tudo e o meu instrutor de fumação me disse, não, bota a fumaça e faz. Quando eu fiz, eu fui tremendo todinho assim, caí para trás gritando, ai, eu tô morrendo. Aí me segurei, que eu digo, meu Deus, eu não posso desse espetáculo, senão os garotos vão tirar onda comigo, eu vou ter que brigar com os três, deixa eu fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu comecei a fingir que não era tão sério, mas eu estava pensando que estava morrendo e dizendo para mim mesmo, meu Deus, me salva dessa que eu prometo que eu nunca mais fumo na vida. 2 dias depois, lá estava eu, tendo outra crise. Agora eu já sabia que não matava na hora. Então não mata na hora, né? Deixa eu ver de novo. Bom, depois de 4, 5, 6, 10, você já está fumando sem sentir tonteira, sem ficar tremendo todo, sem dar aquela coisa por dentro. Tira toda a onda da chegada da nicotina, vai ficando assim, saboroso. Mas o trabalho inicial para você entrar naquilo é tão grande que eu lhe digo o seguinte: se comer um pedaço de carne gerasse aquele impacto num ser humano, ninguém comeria carne. Se dissesse, olha, na 10ª vez que você comer carne, ela vai começar a ficar gostosa. Ninguém comeria carne. Se ela desse na gente o resultado de uma primeira baforada de cigarro num pulmão de 12 anos de idade, a gente consegue insistir até ficar bom. Porque a convenção determinou, e naquele tempo determinava, que um garoto de 12 anos que não fumasse ainda era menino, não tinha virado rapaz. E você se esfalfa para virar rapaz por causa da convenção e inicia um hábito que pode ser danosíssimo para a sua vida. Assim é tudo mais. Como é gostoso você deitar na sua cama, com a sua mulher a quem você ama, tomar seu banho, ela também, se perfumarem, se encontrarem nus no meio do quarto, se abraçarem, se beijarem, se excitarem, fazerem amor, dormirem juntos, um do lado do outro, abraçados, e acordarem com um sorriso na face. Que coisa maravilhosa! Mas não basta. Depois de um tempo o cara diz, poxa, toda manhã é isso, toda noite é isso. Eu já sei como ela é nessa posição, naquela outra, toda manhã é esse sorriso. Acho que eu estou precisando ver uma outra mulher em outras posições. Mas é arriscado, cara. É arriscado, mas vale a pena. Eu só preciso saber que se ela é discreta, tomara que ela seja casada e bem casada e a fim de encontrar alguém. Aí ele estabelece as condições.
assim não tem perigo, e ele vai, aí ele chega lá, cheio de adrenalina, cheio de todas as excitações, de todos os medos, de todos os pânicos, com a espada da morte na cabeça, desesperado, aí eles entram naquele lugar escuro, e eles se devoram. Aí ele sai dali desesperado. Meu Deus, que coisa de angustiantemente deliciosa. Aí ele vai. É o mesmo processo. É o mesmo processo de heroína, de qualquer outra coisa. Bota a cachaça a primeira vez na boca, queima tudo, arde tudo. Dá um trabalho para aprender a apreciar, mas a gente se esforça e depois diz, sem isso eu não vivo. Por isso é que pecado é tão gostoso. É porque a gente decidiu que todas as árvores do jardim não têm gosto. Para poder fazermos justificar a escolha que a gente fez, a gente determina que somente a árvore proibida é gostosa. O resto da vida não tem gosto, a menos que se proíba. E aí entra o papel da religião e do Estado, mas mais a religião do que o Estado, religião legalista. Porque além do que seja proibido na cabeça do homem, do que produza de fato morte, a religião vai pintando todas as árvores do jardim de proibido. Nada mais pode, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quanto mais proibição, mais loucuras e complexificações. Quanto mais eu proíbo o que Deus não proibiu, mais eu crio na mente humana dezenas, centenas, milhares de portais de transgressão. E o volume da transgressão cresce enormemente. Por isso a lei não melhora ninguém diante de Deus, porque a lei, como diz Paulo em Romanos, avulta o pecado na sua fome transgressora. É somente a consciência da graça de Deus, desproibindo todas as árvores do jardim, fazendo-as tornarem-se santas aos meus sentidos, e me mostrando com realidade o que mata e o que não mata, me mostrando que a vida não mata, o que mata na vida é a escolha pela morte. Quando a graça de Deus assim me chega, quando o Evangelho assim se me torna, a libertação do ser começa a acontecer. E você começa a descobrir prazer em bilhões de outras coisas que antes eram desprezadas, porque a fixação da mente transgressora precisava fazer valer como objeto de consumo, de desejo, de idolatria, de significado, as escolhas da morte que eu e você fizemos. E agora nos esforçamos para dizer para nós mesmos todos os dias que isto sim é que é vida, que isto sim é que é gostoso, que valeu a pena nos arrebentarmos todos, nos esfolarmos, e que ainda vale. Porque passar pela vida sem provar tudo que seja proibido não é viver. Viver o que seja bom, o que seja edificante, o que seja amor, o que não viole o próximo, o que não faça mal a mim, o que não destrua os outros entes, é vida de otário. Vida boa mesmo é aquela que se individua a ponto de dizer, não importa o que seja, não passarei pela vida sem abrir todas as portas e enfiar minha cara dentro. Se isso é transgressão, Deus exista com este barulho, mas essa é a minha escolha. E na hora que tudo vai ficando horrível, a gente continua dizendo que valeu a pena viver, que esta é a vida, que faz sentido, que de outra maneira é inexistir. E caímos nesse engano. E continuamos sofisticando as vestes da nossa vergonha, tratamos a nossa angústia nos analistas, escondemos-nos de Deus sob outros disfarces e continuamos dizendo que nada aconteceu. Aliás, até dizemos, graças a Deus pelo nosso pecado, senão não teríamos essa sociedade múltipla de deliciosas e angustiantes agonias prazerosas, que é a contradição do nosso existir. E é aí que você está nesse lugar, não sei saber nem por que está assim, com todas essas coisas explodindo dentro de você. Por isso eu quero apenas que você me responda com toda honestidade.
2 ou 3 perguntas. A primeira é: pecar é gostoso para você? A segunda é: pecar é um gostoso que angustia você? E a terceira é: pecar é algo que hoje destrói você na sua consciência? Me responda. É algo gostoso para você? É algo gostoso, mas que você faz com angústia? Ou é algo do que você foge porque sente que toda vez que adere, morre? O Judá vai trabalhar lá dentro com o Fernando e os meninos para elaborar bem essas perguntas. Mas eu quero é que você me responda. Me responda agora. Que momento da vida você está? Você está naquele momento em que você diz: é gostoso, eu vou fazer? Ou você está naquele momento que diz: já aprendi que não devia e não consigo parar? Ou você está naquele momento que diz: meu Deus, me salva dessa porque eu sei o resultado?